A coisa ficou ruim para o senhor Jair, falso Messias, o diabo Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o comando militar rejeita o golpe dele. Eu tinha falado aqui há alguns dias, enquanto muita gente falava, eu tô com medo, o Thiago vai ter golpe, o Bolsonaro vai fazer alguma coisa, eles estão negando porque eles vão dar um golpe. Eu falei aqui, gente, quem vai dar golpe não coloca o Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil e não diz aos aliados, olha, eu tô colocando o Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil para salvar o meu governo. Não faz isso. Quem quer golpe vai lá e dá o golpe. Quem quer golpe não fica falando, xingando o ministro Barroso de pedófilo, falando um monte de coisa. Quem quer golpe vai lá e dá o golpe, não fica latindo. O próprio brigadeiro da aeronáutica, que é o comandante da aeronáutica, ele falou, olha, o chefe da aeronáutica, ele falou, quem tem arma não ameaça. Só que ele tem arma e ele estava ameaçando. Falou, estão esticando a corda. Aí, isso faz um mês atrás. Agora o que acontece? Ele foi falar com o Gilmar Mendes, ficou pianinho. Ele conversou com os outros brigadeiros da aeronáutica e viu que ninguém embarca nessa de golpe. Para piorar, sai agora a notícia, piorar para o Bolsonaro, para a gente é motivo de risada. Sai agora a notícia de que o alto comando militar está completamente contra qualquer tipo de golpe e que o medo deles não é o Bolsonaro perder a eleição, qualquer coisa não. O único medo deles é acontecer no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos, que em 6 de janeiro tentaram invadir o Congresso, fizeram tudo aquilo. Tá ruim pro Bolsonaro, por quê? Eu falei aqui, o STF e o TSE foram para cima do Bolsonaro porque eles têm respaldo dos militares, senão não iriam. Senão eles iam continuar ignorando ou tentando sair pela tangente. Foram para cima do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro falou, a hora do Alexandre vai chegar. A hora que vai chegar é a hora do Bolsonaro, assim como chegou a hora do Daniel Silveira, da Sara Giromini, do Oswaldo Eustáquio e de vários outros bandidos, fora os que foram presos bolsonaristas, fora aqueles que estão foragidos, Alan dos Santos, Weintraub, que foram para os Estados Unidos para não serem presos. Então a hora vai chegar realmente. Vamos falar disso aqui. O Rodrigo Pacheco também se pronunciou contra o Bolsonaro. O cerco está fechando. Mas antes de falar, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro também, se você também quer ver o Bolsonaro fora, você quer ver o Bolsonaro enjaulado, preso, então inscreva-se aqui no canal e curta o vídeo. Aqui a gente faz oposição a esse desgoverno assassino todos os dias. Todo dia tem vídeo aqui. E tem vídeo aqui, tem no Instagram, tem no Twitter, tem no WhatsApp, tem no... Onde você imaginar a gente está fazendo oposição. E nas ruas também. Eu vou mostrar aqui um trecho do nosso carro de som. Essa aqui, ó, vamos viajar. No final do vídeo eu vou mostrar um trecho. Esse é o nosso carro de som rodando essa cidade de Aracaju. Esse é um lugar de Aracaju, chama 13 de Julho. É um lugar... Todos esses prédios aqui são cheios de bolsominions vivendo. Então todos eles ontem escutaram umas boas verdades, várias horas de carro de som rodando lá, falando umas boas verdades para os bolsominions lá da cidade, denunciando todos os crimes do Bolsonaro nas ruas. A gente está aqui rodando com carro de som em pelo menos 10 cidades todas as semanas, no mínimo 10 cidades denunciando os crimes do Bolsonaro, para que a população fique sabendo, porque a gente sabe, o Brasil infelizmente está nessa crise, graças ao Bolsonaro está nessa crise, e as pessoas são cada vez mais pobres e não tem tempo de ficar vendo notícia porque estão atrás do pão de cada dia. Então a gente vai lá e leva as notícias, leva os crimes do Bolsonaro nas ruas para que eles fiquem sabendo. Quem quiser apoiar para a gente ampliar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, deixa as outras redes sociais e o link do Spotify para quem quiser baixar a música e tocar aí bem alto também na sua cidade, no seu carro, na sua casa. Vamos continuar indo para cima deles. Mas agora vamos falar sobre o que está acontecendo sobre as Forças Armadas, Bolsonaro. Agora o Pacheco se pronunciou. Bolsonaro hoje recuou 30 passos. Ele recuou 30 passos quanto ao STF. Fala disso. Ó, primeiro, o Gilmar Mendes se encontrou com o brigadeiro da Aeronáutica faz mais ou menos uma semana. Tiveram um almoço e o brigadeiro da Aeronáutica, que falou com outros brigadeiros antes. Esse brigadeiro da Aeronáutica é um baita de um bolsominion. Pensa num cara que é bolsominion, que já também cúmplice de genocídio, é o chefe da Aeronáutica, que foi escolhido a dedo pelo Braga Neto, ministro da Defesa, que colocou o mais bolsominion que dava para colocar ali. Tá. Ele falou um mês atrás, olha, estão esticando a corda. Ele falou isso no dia em que o Roberto Dias foi preso. Por quê? Porque a prisão do Roberto Dias expõe, se o Roberto Dias, na CPI, se o Roberto Dias resolver abrir a boca, você vai ver um monte de crime do Braga Neto, que pensa num cara que tá roubando muito dinheiro público. Esse é o Braga Neto e ele tá fazendo isso desde antes do Bolsonaro ser eleito, desde que ele era o interventor na intervenção militar que teve no Rio de Janeiro em 2017. Desde então ele tá roubando muito dinheiro público, o Braga Neto. Tá. Aí ficaram todos desesperados, ameaçaram, falaram um monte. Foi passando o mês de julho, Bolsonaro foi fazendo mais ameaça ao STF, foi falando um monte de coisa. Só que a partir de meados de julho, o Bolsonaro parou de falar meu exército.
faz mais ou menos uns 10 dias, lá para 20 de julho, 22, ele falou pela última vez, meu exército. Agora, quando ele fala meu exército, ele fala, meu exército é o povo nas ruas. Peraí, você não tinha o seu exército lá, suas forças armadas, não são mais suas? Por que não são mais suas? Porque o alto comando começou a ficar bravo, começou a ficar cada vez mais bravo com o que o Bolsonaro estava fazendo. O estopim foi aquela live que ele fez. Ele fez aquela live na quinta-feira passada, em que ele falou um monte da urna eletrônica, cometeu ali, segundo o Alexandre de Moraes, 11 crimes o Bolsonaro cometeu ali, 7 crimes que eu falei aqui, difamação, calúnia, perjúria, um monte de coisa, e mais 4 crimes que estão na Lei de Segurança Nacional. Então Bolsonaro pode pegar 46 anos de prisão só por aquela live. Só porque tem uma live do Bolsonaro, 46 anos de prisão ele pode pegar. Fora, ele pode pegar mais 30 anos pelo crime de epidemia, que é o crime que a CPI já provou que ele cometeu. Fora o crime de prevaricação, fora as ligações dele com a corrupção. Tá ruim para o senhor Bolsonaro. Então, ele começou a escalada, falar um monte. E aí, o STF respaldado, porque não pense que ministro do STF não tem o telefone de generais, de coronéis, de general de 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, eles têm. E eles conversam, eles falam, general da ativa e da reserva. Eles conversam, eles falaram, peraí, temos o respaldo, então vamos para cima do Bolsonaro. Segunda-feira, o Fux fez um discurso pro nível Fux corajoso, pro nível de qualquer outro, um discursinho michuruca, mas pro nível Fux, assim, nossa, olha o Fux. Aí o Barroso fez um discurso realmente incisivo e começou uma investigação no TSE. Essa investigação no TSE vai tirar o Bolsonaro da eleição. Essa investigação do Tribunal Superior Eleitoral não depende do Augusto Aras. O investigador dessa investigação é o Luiz Salomão. Luiz Salomão é um ministro do TSE que é contra o Bolsonaro desde antes do Bolsonaro ser presidente. Quer dizer, o cara tá indo para cima e ele é assim com o Alexandre de Moraes. Ele tem poder de quebras de sigilo fiscal, bancário, telefônico, tudo que você imaginar. Quer dizer, é um poder de investigação mesmo sendo um tribunal superior eleitoral, é o mesmo poder de investigação que tem o STF, que tem a PGR, que tem qualquer investigador. Então, ele vai para cima. Ele vai querer saber quem financiou, todo mundo que participou daquela live, quanto dinheiro público foi gasto, porque o Bolsonaro usou a estrutura da TV Brasil, quanto dinheiro público foi gasto porque funcionários, que são funcionários públicos, pagos com meu dinheiro, com seu dinheiro, tiveram que perder horas de trabalho, talvez dias de trabalho, para organizar uma live que na verdade era propaganda eleitoral antecipada do Bolsonaro e que o Bolsonaro cometeu 11 crimes naquela live. Então, quanto foi gasto? O Bolsonaro ele vai ter que devolver. Jair Bolsonaro, aí não é dinheiro público, a União vai devolver, não. O Jair Bolsonaro vai ter que devolver milhões aos cofres públicos só por aquela live. Isso vai chegar longe, isso vai longe. E o TSE vai começar a acelerar esses processos. Tem a cassação de chapa também, tá? Respaldados fizeram aquilo, Bolsonaro continuou, aí ele fez a gota d'água para todo o meio jurídico. Inclusive ministros do STJ, que até então estava meio aparelhado com o Bolsonaro. Ele falou, a hora do Alexandre vai chegar. Quer dizer, parece o quê? Parece o presidente da República ameaçando de morte um ministro da Suprema Corte. É isso que parece. Quando ele fala, a hora do Alexandre vai chegar, vou agir fora das 4 linhas da Constituição, ali ferrou. Aí tem uma outra coisa, um adendo que eu esqueci de falar no último vídeo. O Bolsonaro, ele como estratégia, ele vai tentar usar de agora em diante. Quando eu digo vai tentar usar, você vai ver isso nos próximos dias. Eu estou avisando aqui antes, viu? Se você não é inscrito, inscreva-se, que eu falo as coisas aqui, acontece daqui a um tempo. O Bolsonaro vai começar a usar o fato de que o inquérito das fake news do STF, em que o Alexandre de Moraes é o investigador, e que agora o Bolsonaro foi incluído nesse inquérito, ele vai começar a usar o fato de que aquele inquérito foi considerado inconstitucional por vários juristas de esquerda. Ele vai usar a palavra da esquerda para se defender. Só que tem uma coisa que ninguém lembra. Em 2019, quando esse inquérito das fake news foi instalado no STF, pelo Dias Toffoli, e aí ele, instalado de ofício, sem a provocação da PGR, ele escolheu quem seria o investigador, escolheu a dedo, colocou Alexandre de Moraes, vários juristas de esquerda que podiam simplesmente calar a boca, assim como a esquerda fica quietinha, fica assim. Quando o pessoal da direita vê alguém da esquerda se ferrar, o Paulo Galo lá que tá preso por queimar a estátua do Borba Gato, tá preso ilegalmente, não pode prisão preventiva para alguém que queimou uma estátua, não pode, não feriu ninguém, não fez nada, prisão preventiva. Você vê algum jurista de direita falar disso? Não vê. Você viu algum jurista de direita defender o Lula quando ele foi preso? Você não vê. Fazem o que quiserem, os de direita ficam caladinhos. Mas o de esquerda não consegue aquietar o facho, não consegue. Parece que tem
fogo assim, fica, vou falar. Aí pronto, foram lá, aí o Bolsonaro está usando a palavra dos juristas de esquerda para ter como estratégia para dizer que o Alexandre de Moraes está jogando fora das linhas da Constituição. O que ninguém lembra é o seguinte, em 2019, quando o inquérito foi instalado, tanto o advogado-geral da União como o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, foram a favor do inquérito. Os dois deram, o advogado-geral da União deu parecer favorável ao inquérito das fake news e o Bolsonaro falou, abriram lá vamos tocar o barco. Tá aberto o inquérito, ótimo. Bolsonaro não sabia que ele seria investigado. E agora, no próprio inquérito, que o próprio Bolsonaro foi a favor, ele tá falando que é inconstitucional porque agora ele é o principal investigado. Então, o STF já tem tudo isso. Agora, os comandantes das Forças Armadas começaram a falar com a mídia, começaram a falar com pessoas do STF, do STJ, do TSE e falar, o que a gente está aqui com medo é que aconteça no Brasil uma onda de protestos como nos Estados Unidos, que tentem invadir o Congresso, que tentem fazer alguma coisa assim. A gente não quer esse tipo de coisa, é ruim para o Brasil. Aí, nas conversas, eles falam assim, para você ter ideia de que não vai ter golpe, para você só ficar certo de que não tem golpe, imagina o dia seguinte a um golpe de Estado. Imagina, entra lá os militares no STF, prendem ministros, num dia de semana eles têm que estar lá, se for fim de semana nem isso conseguem fazer, invadem o Congresso, e no dia seguinte? O que acontece? O dólar vai cair, a bolsa vai subir, os investidores, os trilionários investidores do Brasil, tanto os estrangeiros como os brasileiros, donos de bancos, donos de fundos de investimento, eles vão fazer o quê? Eles vão investir mais no Brasil? Não. Vão tirar todo o dinheiro do Brasil. A inflação vai continuar normal. No mês seguinte, o preço do arroz quanto está o arroz? Eu não faço ideia de quanto está o arroz no Brasil. Não estou no Brasil há um tempo, está subindo tão caro, mas vamos supor, o feijão está R$12. O feijão vai continuar R$12? Não vai subir para 30. Por quê? Porque o real vai desvalorizar, mas muito vai desvalorizar, porque todo mundo vai tirar dinheiro do Brasil. É isso que vai acontecer. A vida da população vai melhorar? Não, vai piorar muito. A Polícia Federal vai aceitar, todos os delegados, os agentes de Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal vão ficar quietos? Não vão. Nenhum juiz, seja de tribunal superior ou não, vai decretar prisão dos militares golpistas? Vai. A Polícia Federal vai cumprir? Muitos vão. Então, não dá para ter um golpe, não dá. Os próprios militares sabem disso. Acabaria com o país e eles não ganhariam nada com isso. E o pior, o golpe seria desfeito depois, acabam todos presos. Assim como lá no Peru, a golpista está presa até hoje, tem uma boa chance de pegar uns 30 anos de prisão, que é praticamente para ela prisão perpétua. Espero que pegue. Aquela maldita lá do Peru, não, da Bolívia. Tá. Aí, o Bolsonaro, sem apoio dos militares, o que ele fez? Ele foi lá hoje em Joinville, ele recuou 30 passos no tratamento que ele deu ao STF, mas no finalzinho, assim, o Bolsonaro tá com a claque deles, eles começam a aplaudir, ele começa a se empolgar. No finalzinho da fala dele, fala de mais de 1 hora em Joinville, ele falou, o Barroso quer que as nossas filhas de 12 anos façam sexo. Eu falei, putz, ele estava conseguindo, estava indo até bem, ele falou mal da urna, falou do STF, mas até então até o final tratou todos como excelência, mas no finalzinho falou chamando o Barroso de pedófilo. Agora você vai ver, vai ter mais reação contra o Bolsonaro, ele está colocando mais a corda no pescoço para se enforcar. E o pior é que o Bolsonaro não será presidente para sempre. A única coisa certa é que em 2023 Bolsonaro não será mais o presidente. E aí, tudo isso que ele está cometendo agora, ele vai ter que pagar por isso. E não pense que ele vai ter apoio da classe política que está com ele hoje não, dessa parte do centrão, porque nem para os projetos que ele quer, por exemplo, do voto impresso, ele consegue aprovar. A CPI da urna precisa de 1/3 das assinaturas no Congresso, ele não consegue, que os aliados dele não dão. Fica claríssimo que hoje o Arthur Lira e o Ciro Nogueira são o chefe e o funcionário é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um péssimo funcionário que ele só não manda embora porque é um funcionário que dá lucro para eles, que eles podem roubar quanto eles quiserem com esse funcionário. A partir do momento em que eles tiverem uma outra opção, eles mandam embora esse funcionário. E, já vem outra opção. Aqui é Aracaju, 13 de julho aqui, lugar só bolsominion. Não quer ser investigado, quem não deve, mas esse deve é culpado. Foi o pior presidente que esse país já viu. Já chega Bolsonaro, vai pra longe do Brasil. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro!
e vamos continuar indo para cima deles, porque o cerco está fechando completamente contra o diabo, contra Jair Bolsonaro. Vamos continuar com os carros de som, ampliando e vamos ver agora os próximos passos. A coisa tá feia, viu? Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay. Deixa o link da música para quem quiser baixar, para quem quiser seguir. Siga-me também, tem lá as outras redes sociais. Falou!